A última noite aqui no Egito. Eu tive que ir lá na segurança e um caos de trânsito. Absolutamente tudo eles querem dinheiro. Ou seja, a gente vai conhecer 2 países, meio que saiu de graça. E eles também estão pedindo pra tirar foto com a gente aqui. Bom dia, amigos, com esse café da manhã e essa vista para as pirâmides que os alienígenas fizeram. A última noite aqui no Egito, depois bora para o próximo destino. Agora sim, bom dia! Bom dia! Achei que era foto, eu tava aqui. O dia hoje começou um pouco mais tarde, porque é nosso último dia. Só que as pessoas estão reclamando que eu não deixo eles dormir e comer, gente. Olha que absurdo. Vocês estão passando fome? Sim! Você... Que faz assim, não. SOS. E a gente tá indo agora conhecer um museu que é novo. Aí hoje, por curiosidade, a gente ainda foi procurar quantas pessoas que morrem de acidente de carro. Aquilo que a gente viu, o Brasil ainda tem um índice maior de atropelamento do que aqui. Agora, como a gente não sabe, porque literalmente é todo mundo na rua. Os carros não param, é um desviando do outro. A gente conseguiu pegar Uber em quase todos os lugares, a gente não teve problema, basicamente. Só aquele do primeiro dia que foi mais chato. O taxista também que a gente teve um problema porque em Luxor não tinha Uber, né? Mas no contexto geral, não tivemos problemas. A gente acabou de chegar aqui no grande Egyptian Museum. Esse museu, ele foi inaugurado há menos de um mês. Na hora que a gente foi passar no raio-x, logo ali na entrada, também tem detector de metal. E não pode entrar de câmera. Então eu tava com a GoPro, aí todo mundo passou, eu tive que ir lá na segurança, aí eles colocaram no locker e foi. Além disso, pau de selfie também não pode, tripode, nada. A entrada aqui custa 1.200 da moeda deles, dá aproximadamente 24 euros. Eu também acho que eu não posso fazer muitas imagens lá dentro, porque pelo que eu vi, a gente pode gravar, pode tirar foto, só pra uso pessoal. A gente faz um pouquinho só. Mas a gente fala como foi. Esse museu, ele é totalmente novo, tá tudo novíssimo e aparentemente é lindo. E algumas áreas deles, elas ainda não estão totalmente prontas. Então foi liberado só uma parte por enquanto. O Grande Museu Egípcio, um dos projetos culturais mais ambiciosos do Egito, localizado a apenas 2 quilômetros das pirâmides, um dos maiores museus arqueológicos do mundo, com 500 mil metros quadrados. Ele reúne exposições que abrangem desde a pré-história até os períodos greco-romanos, destacando a grandiosidade da história egípcia, com um acervo que cobre mais de 5.000 anos. Entre os atrativos está a impressionante estátua de Ramsés II, com 11 metros de altura e 83 toneladas, que recebe os visitantes logo na entrada. Além disso, há exibições sobre a vida cotidiana no Egito Antigo, incluindo artefatos originais que revelam detalhes fascinantes. Uma das partes principais é a parte do Tutankhamon, que a máscara original dele tá pra vir pra cá, só que ainda não tá aberta. Ainda tem algumas áreas que estão fechadas, mas as áreas que estão abertas são assim, sensacionais. Um dos melhores museus que eu vi. Sim, gigantesco. E em frente às pirâmides. Sim. É um caos de trânsito, é assim, que loucura. Não existe faixa, não existe semáforo. E assim, é um entrando na frente do outro, e atravessa bicho, atravessa pessoa, e atravessa criança. Acho que nos vídeos eu falei que eu vi uma moto com 4 pessoas. Não, eu vi esses dias com 5. Era a mãe de um lado, com uma criança do outro, com outra criança do outro, com outra criança na frente e o pai levando a moto. Loucura. E, de fato, com certeza, confirmado, os egípcios são os melhores motoristas do mundo, porque não é pra qualquer um dirigindo isso aqui, não. Eu sei que o vídeo deve estar escuro, porque já tá noite e a gente tá a caminho do aeroporto. A Dani já ficou no aeroporto e a gente agora tá indo pro outro. Amigos, aqui estamos agora no aeroporto, depois dessa viagem que foi assim, sem palavras. Claro, a gente teve alguns probleminhas, principalmente na parte de começo. Tem algumas pessoas que são bem chatas aqui com essa cultura de tips. Absolutamente tudo eles querem dinheiro. Algumas coisas é até compreensível, mas outras chega a ser bem chato e inconveniente. Só que ao mesmo tempo, a gente conheceu pessoas muito boas mesmo. Entre elas, um motorista de Uber, que foi ele mesmo que foi buscar a gente no hotel, e a gente foi e levou a gente para o aeroporto. É aquele que eu contei para vocês, que ele falou que ele subiu na pirâmide. Mas quando ele foi conversando no caminho, quando ele chegou aqui, a gente perguntou quanto ficou. A gente já tinha meio que combinado um preço, mas quando chegou aqui, ele não queria aceitar que a gente pagasse 2 horas de viagem. Então, assim, existem pessoas e pessoas. A melhor parte de viajar desse jeito, que é, no caso, por conta própria, de não ter tanto contato com guia e essas coisas,
é o fato de você ter contato com pessoas comuns. E isso faz muita diferença, pelo menos pra mim. Então, valeu muito a pena e eu faria de novo, com certeza. A nossa opção de primeiro destino seria esse lugar que a gente está indo agora. A gente vai ter dois voos agora nas próximas 24 horas pra gente chegar no nosso destino final. Quando eu tava pesquisando passagem pra esse destino, a passagem saindo de lá tava dando mais ou menos 320, 350 euros. Só a ida. E então eu comecei a procurar outras opções. Da Irlanda pra algum lugar e desse lugar pra lá. E foi aí que apareceu aqui. No caso, a passagem da Irlanda pra cá, no total, saiu mais ou menos 130. E a passagem daqui pro nosso destino final, sendo uma conexão num lugar legal, que vai ter uma conexão longa, que a gente vai conseguir sair, passear. Então a gente já vai conhecer tudo junto, pra esse destino. Deu 185 euros. Então acabou saindo meio que a passagem pra cá, pra gente passar esses 6 dias, mais esse horário que a gente vai ficar nesse outro lugar, ou seja, a gente vai conhecer 2 países, meio que saiu de graça. Claro que isso só foi possível pelo fato da gente estar com essa flexibilidade. Como a gente tá sem datas, isso foi viável. Se você tem as quantidades restritas de dias, isso complica mais. Nosso próximo destino, a gente vai ter agora nosso voo Cairo para Abu Dhabi, ou seja, a gente vai passar 7 horas lá em Abu Dhabi, a gente vai dar uma volta. Então, o vídeo de amanhã vai ser vídeo de aeroporto e stopover, basicamente. E depois a gente se vê no famoso destino que eu sou mais ansiosa e eu acho que eu esperei por muitos anos para ir pra lá. Amigos, é isso. A gente chegou cedo aqui no aeroporto. A gente chegou agora, era umas 8 horas. Um caos pra entrar aqui dentro. E estamos aguardando abrir o nosso check-in aqui pra poder fazer o nosso check-in, porque não autorizaram fazer online. E a gente encerra esse vídeo por aqui. Cara, Egito foi sensacional. Foi super possível fazer sozinho. Lógico, se você já tem experiência com viagem e se a sua intenção não é, entre aspas, descansar, porque acaba sendo um pouquinho mais de perrengue. Mas se você tem alguma dúvida sobre o Egito, se você gostou, se você curtiu, conta aqui pra mim nos comentários. E é isso, a gente se vê. Só um vídeo extra aqui pra complementar. Igual agora, a gente tá aqui aguardando, né? E tem 2 irmãos gêmeos egípcios que eles estão aqui do lado. E não tem nenhum lugar pra comer aqui embaixo, na parte do check-in, que a gente tem que esperar abrir. Aí a gente perguntou onde tinha pra comer e era só lá depois. E tá fechado esse lugar aqui embaixo, o único lugar disponível. E eles estão oferecendo a comida deles, que eles têm aqui pra gente comer. Então assim, a gente passa perrengue com algumas pessoas, com algumas situações chatas, sim. Só que ao mesmo tempo tem muita gente legal. Ah, e eles também estão pedindo pra tirar foto com a gente aqui. Isso aconteceu também lá nas pirâmides e andando também pela cidade algumas vezes. Say something for our video. عربي؟ اه يا جماعه مبسوطين معاهم والله انتوا كويسين ولا ايه؟ كويسين ده صاحبي، ده تمام؟ صديقي. صديق O que você falou? Espero que foi uma coisa boa.